Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Brynden Rivers nasceu em Porto Real, a capital de Westeros, no ano 175 após a conquista, como filho ilegítimo de sua graça, o rei Aegon IV, com a quinta de suas muitas senhoras amantes, Lady Melissa Blackwood, de Solar de Corvarbor, nas Terras Fluviais, o que explica o sobrenome que lhe foi atribuído. Brynden contava então com duas irmãs mais velhas, Mia e Gwenys, e contaria ao todo com diversos meios-irmãos, igualmente filhos ilegítimos do rei com suas outras senhoras amantes, que ficariam conhecidos pela história eventualmente como os Grandes Bastardos. Eventualmente, Lady Melissa foi dispensada pelo volúvel Aegon como amante, mas ainda assim, o jovem Brynden foi capaz de manter diversas conexões e relações na corte desde tenra idade, graças à grande popularidade da mãe na Fortaleza Vermelha. O traço mais notável de Brynden desde seu nascimento era o fato de ser albino, ou seja, de ter uma pele alva como o leite, cabelos embranquecidos e olhos vermelhos, o que aliás aludia às cores de uma árvore coração, uma coincidência fortuita, considerando-se que a casa de sua mãe permanecia sendo uma das poucas ao sul do Gargalo ainda fiéis aos deuses antigos, tendo um represeiro até mesmo em seu escudo. No lado direito de seu rosto, Brynden ainda apresentava uma grande marca de nascença em tom vinho, que se estendia desde sua garganta e do pescoço até a sua bochecha direita, com um formato que se parecia até certo ponto com um corvo, apesar de existirem aqueles que discordem disso, e tal marca e forma, combinadas com outro símbolo mais proeminente dos Blackwood, o Corvo Negro, lhe renderam a alcunha pela qual viria a ser conhecido por toda sua vida, o Corvo de Sangue. Desde jovem, Brynden não era tão alto e robusto como alguns de seus meio-irmãos ilegítimos, mas era considerado ao mesmo tempo mais sábio e sagaz. Magro e esguio, ele possuía uma aparência sombria e formal, considerada por alguns até mesmo como sinistra, embora não se pudesse dizer que fosse propriamente feio ou algo assim. Suas vestimentas típicas eram normalmente em negro, vermelho e branco, as cores da casa de sua mãe, e um tom cinza baço também era comum em sua indumentária. Ele também mantinha o costume de usar frequentemente capas e capuzes, especialmente durante as horas do dia, devido ao fato de sua pele ser especialmente sensível à luz do sol. Em algum momento não estabelecido, mas presumivelmente ainda durante sua juventude, Brynden se tornou enamorado a uma de suas meio-irmãs, Shira Seastar, uma beldade de feições valerianas que apresentava olhos de cores distintas, um negro e outro verde. Esse envolvimento amoroso entre Brynden e Shira foi um dos pontos que desencadearam ou aprofundaram a rivalidade existente desde a juventude entre ele e outro de seus meio-irmãos, Aegor Rivers, nascido de uma amante Bracken do rei. As casas de suas mães eram inimigas históricas, e o fato de Aegor desejar também a Shira foi apenas mais um componente nessa inimizade, que se aprofundaria muito mais no futuro. No ano 184 após a conquista, o rei Aegon IV se encontrava à beira da morte, e como último grande ato como monarca, ele legitimou de um só golpe de pena todos os seus bastardos, dentre os quais Brynden, que pôde até mesmo escolher para si um símbolo pessoal, já que não podia propriamente envergar as cores e os símbolos Blackwood. O símbolo pessoal escolhido por Brynden foi um dragão branco como ele próprio, com uma só cabeça, diferente do dragão de 3 cabeças de Targaryen, cuspindo uma chama vermelha sobre fundo negro. O dragão era obviamente uma representação de si mesmo e de sua herança Targaryen e valeriana, e as cores eram uma alusão ao próprio escudo Blackwood. Quando seu meio-irmão Daemon se rebelou contra o irmão legítimo de ambos, o agora rei Daemon II, com o apoio de Aegor, Brynden se manteve firmemente leal aos Targaryen, talvez por uma questão de consciência, ou talvez por simples questão de profunda rivalidade com o Aço Amargo. Nesse contexto, Brynden, que havia se tornado um arqueiro especialmente habilidoso, passou a comandar sua própria companhia de arqueiros, que devido à sua famosa alcunha, era conhecida como os Dentes do Corvo.
Durante a derradeira Batalha do Campo da Grama Vermelha, em 196, Brynden e seus homens assumiram o controle do Cume Choroso, uma elevação crucial no centro do campo, e de lá fizeram chover flechas negras sobre as linhas dos Blackfyre. Essas flechas foram responsáveis por matar primeiro um dos filhos gêmeos de Daemon, Aegon, antes de dar cabo das vidas do próprio Dragão Negro e de seu outro filho gêmeo, Aemon, essencialmente causando a dispersão das forças rebeldes e acabando com as chances de vitória dos Blackfyre. No entanto, o esperado embate final contra seu meio-irmão Aço Amargo não foi conclusivo. Uma carga louca liderada por Aço Amargo os levou até os Dentes do Corvo, e a luta entre os irmãos terminou com Brynden perdendo a visão em um de seus olhos, e com Aegor batendo em uma rápida retirada com seus homens, escapando do campo, junto a alguns apoiadores e de posse da espada Blackfyre, eventualmente fugindo de Westeros em direção às Cidades Livres. A assombrosa precisão das flechas de sua companhia ensejou rumores entre alguns de que havia sido alguma espécie de arte mágica conjurada pelo Corvo de Sangue que as havia guiado, já que Brynden já era tido como um feiticeiro desde antes do início da rebelião, e outras tantas pessoas passaram a acusá-lo de assassino de familiares, devido às mortes de Daemon e dos filhos. Como Aegor fora capaz de escapar do continente com a esposa do rebelde e com seus filhos restantes, Brynden sabia que eles poderiam voltar a qualquer tempo, e por isso, passou a advogar junto ao rei para uma postura dura contra aqueles que haviam apoiado os Blackfyre, se sobressaindo ao discurso conciliatório e clemente do filho e herdeiro do rei, Príncipe Baelor. Brynden também passou a adotar uma postura vigilante, pois sabia que poderia chegar um momento em que o reino precisaria novamente de sua proteção contra a escória rebelde, agora isolada do outro lado do mar. Anos mais tarde, em 209 após a conquista, Sir Brynden foi apontado para os cargos de mão do rei e de mestre dos murmúrios da corte por seu sobrinho, o rei Aerys I, e seu primeiro grande teste em tal posição de grande poder foi a Praga da Primavera que explodiu nos reinos naquele mesmo ano, e que foi responsável inclusive por ceifar a vida de seu meio-irmão Daeron II, juntamente com a de dois de seus filhos, os príncipes Valar e Mataris, além de dezenas de milhares de outros habitantes do reino. Vendo as pilhas de corpos que se acumulavam pelas ruas mal cheirosas de Porto Real, Brynden, que agora era conhecido como Lorde e não mais como Sor, ordenou aos piromantes do reino que os reunissem nas ruínas do Fosso dos Dragões, para então queimar a todos com um emprego de fogo vivo, livrando-se dos restos mortais dos cidadãos porto-realenses desafortunados e, com sorte, diminuindo a disseminação da doença. As chamas verdes subiram alto aos céus e, durante a noite, puderam ser vistas em todos os pontos de Porto Real. Quase que simultaneamente à praga, uma seca persistente que durou cerca de um ano se abateu sobre o reino, e um grande número de camponeses das áreas afetadas pelo evento climático passaram a migrar para outras regiões onde a chuva ainda caísse, uma movimentação demográfica que ameaçava desequilibrar o delicado sistema social e econômico vigente nos reinos. Lord Brynden, sabendo bem desse fato, ordenou a todos que retornassem aos locais de onde haviam vindo, independente da questão climática, mas poucos foram aqueles que obedeceram à sua ordem. De fato, os camponeses não apenas não retornaram aos seus locais de origem, como também colocaram a culpa na seca sobre os ombros do próprio Brynden, amaldiçoando-o e dizendo que essa calamidade havia sido imposta ao reino pelos deuses por conta de seu assassinato de familiares tantos anos antes. Como era de se esperar, muitos desses migrantes não encontraram sustento legítimo, tornando-se assaltantes e ladrões, e como resultado, o comércio nos reinos se reduziu drasticamente, ameaçando a prosperidade econômica em Westeros. Além disso, acreditava-se que o mero ato de viajar pelos reinos havia se tornado menos seguro sob o reinado de Aerys do que havia sido sob o reinado de seu pai Daeron. Enquanto isso, na corte e na capital, algumas pessoas sugeriam que Brynden era de fato um feiticeiro maligno que vinha corrompendo a corte, e diziam que tanto ele quanto sua amante Shira Seastar, que já havia recusado diversas propostas de casamento do Corvo de Sangue, realizavam rituais profanos dentro da Fortaleza Vermelha, e eram capazes de desvendar profundos segredos com o emprego de magia, o que os tornava profundamente temidos. O ano de 211 após a conquista trouxe ao governo de Brynden um formidável desafio político. Sir Otto Bracken, conhecido nos reinos como o Bruto de Bracken, o que já serve para dar uma boa medida de sua índole, era o candidato esperado para assumir a senhoria de sua casa, e seus rivais históricos da casa Blackwood não poderiam admitir um homem como aquele como senhor de Barreira de Pedra.
Eles estavam, inclusive, inclinados a partir para a guerra para impedir essa posse, e sendo Lord Brynden meio Blackwood por si mesmo, era esperado que ele não se sentisse inclinado a ouvir apelos ou reclamações Bracken ou a sair em defesa dos Homens de Barreira de Pedra em caso de um combate aberto. Não sabemos exatamente o que se passava pela mente de Lord Brynden então, mas Septão Sefton acreditava que ele muito provavelmente não faria nada a respeito, e se ele de fato resolvesse agir de alguma forma, seria apenas para auxiliar seus parentes a domarem o Bruto de Bracken, para manter a estabilidade da região das terras fluviais, pois sua imagem geral junto ao povo dos reinos já era bastante prejudicada como era. Os anos de 211 e 212 após a conquista foram também marcados por constantes ataques dos Nascidos no Ferro às costas ocidentais de Westeros, de norte a sul, e embora Lord Brynden tenha mantido grande parte de sua atenção voltada ao lado oposto, o Oriente, onde seu inimigo jurado se encontrava, Victarion Greyjoy rememoraria quase um século mais tarde que nem mesmo Lord Dagon, o Senhor das Ilhas de Ferro à época, fora capaz de desafiar os dragões, o que dá a entender que a mão do rei, em certo ponto, agiu para derrotar os saqueadores. No ano 212, ocorreu um opulento casamento na fortaleza de Alvas Paredes, nas terras fluviais, a sede da Casa Butterwell, organizado e sediado por Lord Ambrose. A princípio, o torneio e o casamento pareciam inocentes, mas através de seus informantes, que incluíam homens de armas Virwall e uma trupe de anões pantomimeiros, Lord Brynden descobriu que o evento era apenas uma fachada, para mascarar uma reunião de potenciais senhores rebeldes que pretendiam apoiar a pretensão de ninguém menos do que Daemon II Blackfyre, que voltara aos Sete Reinos sob disfarce, com a identidade de Jon, o violinista. Brynden naturalmente não permitiria que aquela nojenta conspiração prosperasse, e por isso, ele marchou prontamente desde a capital à frente de 300 de seus dentes de corvo, 3 irmãos juramentados da Guarda Real, 500 cavaleiros comuns e 5.000 homens de armas, oriundos das terras da Coroa e das terras fluviais. Uma vez nas cercanias da fortaleza Butterwell, Brynden desafiou os potenciais revoltosos a se mostrarem, e o pretendente Blackfyre até tentou conclamar os lordes presentes ao torneio a saírem e lutarem, mas teve pouco apoio. Em face disso, Daemon desafiou Lord Brynden a um combate singular, mas o Corvo de Sangue recusou e simplesmente ordenou que Daemon fosse aprisionado, contendo assim a segunda rebelião Blackfyre antes mesmo que ela se iniciasse. Os outros líderes da rebelião em potencial foram executados por ordens de Lord Brynden, mas Daemon II foi mantido vivo e cativo da coroa, para que Aço Amargo não pudesse coroar o irmão mais jovem de Daemon, Rhaegon, como o próximo pretendente. A terceira rebelião do Dragão Negro, ocorrida no ano 219 após a conquista, contou dessa vez com a participação de Aço Amargo, ao contrário da segunda, mas foi facilmente suprimida pelas forças lealistas, e depois de seu final, Lord Brynden afirmou categoricamente que seu meio-irmão Aegor, que agora fora feito cativo da coroa, deveria ser executado imediatamente, para evitar futuros levantes, já que ele era, inequivocamente, o grande líder dos esforços rebeldes. Contudo, o velho e clemente Aerys I decidiu que, ao invés da execução, a punição de Aegor seria um envio para a muralha, para servir como um irmão da Patrulha da Noite pelo resto de seus dias. Lord Brynden considerou isso como um grave erro de avaliação de sua graça, e o tempo o provaria correto, pois durante seu deslocamento por mar até a muralha, Aegor foi interceptado por forças leais aos Blackfyre, libertado e conseguiu escapar de volta para as Cidades Livres, o que significava que, para a completa consternação do Corvo de Sangue, a centelha da rebeldia do Dragão Negro seguiria viva pelos anos seguintes, e seu odiado rival permaneceria livre. Brynden seguiu como a mão do rei a quando da mudança de poder no âmbito da Casa Real, quando Aerys foi substituído no trono por seu irmão Maekar, que subiu ao poder como Maekar I. Em 233 após a conquista, ano da morte de Maekar em batalha, Brynden convocou um grande concílio na capital para discutir junto aos lordes dos reinos a delicada questão sucessória. Nesse contexto, o mais recente descendente do Dragão Negro, Aenys Blackfyre, enviou à corte uma mensagem revelando seu desejo de participar pacificamente do concílio, como mais um candidato ao trono, e Lord Brynden ofereceu a ele salvo-conduto para vir desde Tyrosh até os Sete Reinos, para tomar parte no evento. Contudo, uma vez que Aenys desembarcou em Westeros, ele foi prontamente aprisionado pelos Mantos Dourados, a mando de Lord Brynden, e foi levado sob custódia até sua presença, onde sua sentença foi proferida e conduzida com celeridade. O pretendente Blackfyre foi decapitado.
Alguns poderiam dizer que tal atitude da mão, de trair seu próprio salvo-conduto, foi baixa e até mesmo traiçoeira, mas se existia algo que podia ser dito sobre Brynden Rivers é que ele sempre fora um homem pragmático ao extremo, e acreditava que tudo era válido em nome do cumprimento de seu propósito de exterminar os arqui-inimigos da dinastia Targaryen, e fica difícil argumentar com a eficiência de seu método, diante do resultado. O resultado do concílio foi a escolha de Aegon, o mais jovem dos filhos de Maekar, para reinar, subindo ao trono pouco depois como Aegon V, conhecido como o Improvável. Contudo, apesar de seus serviços prestados à coroa, o primeiro ato do novo rei foi o de demonstrar aos seus súditos de que era um homem justo e correto, ordenando o aprisionamento de Lord Brynden pelo assassinato ilegítimo de Aenys Blackfyre. O Lorde ficou aprisionado nas masmorras da Fortaleza Vermelha, e quando foi levado à presença do rei, Brynden argumentou, presumivelmente com alguma raiva e exasperação, que sacrificara sua própria honra pessoal em nome do bem do reino, mas Aegon V não se convenceu e se recusou a reverter o aprisionamento de Brynden. Ao invés disso, ele ofereceu a Brynden duas escolhas, a muralha ou a execução, e o Lorde optou pela primeira opção, sendo pouco tempo mais tarde enviado desde a capital em direção ao norte, para se tornar um irmão juramentado da Patrulha da Noite. Brynden foi como parte de mais de 200 homens enviados como escolta de honra para Mestre Aemon, o irmão mais velho do rei, que também tomaria o Negro naquele ano de 233 após a conquista. Outros tantos dentre aqueles homens eram membros de sua antiga companhia de arqueiros, presumivelmente acompanhando seu velho comandante para a muralha por um ferrenho senso de honra e pelos laços forjados em batalha. Brynden também não se deixou despojar totalmente de sua antiga honra, levando consigo a espada Irmã Negra para a muralha, um símbolo poderoso de seu status elevado, mesmo naquela condição. 6 anos após sua chegada à muralha, em 239, Brynden foi eleito pelos irmãos como novo senhor comandante da Ordem, uma amostra do prestígio que adquiriu junto aos seus novos irmãos juramentados. Contudo, seu período de comando não durou muito, pois já em 252 após a conquista, Brynden liderou uma patrulha para lá da muralha e nunca mais retornou, presumivelmente falecendo na vastidão selvagem do lugar, desaparecendo juntamente com sua lendária espada, embora existam aqueles que acreditem que ele não chegou necessariamente a falecer, mas apenas renasceu para uma nova vida e para um novo propósito.